Bom, então, novamente boa noite. Vamos começar nossa última aula de conteúdo. Amanhã é só aula de revisão. E vamos falar hoje sobre sequenciamento de lavra. Tá? Bom, primeiro, o trabalho da engenharia de longo prazo é definir isso que a gente chama de GLLP, que é a geometria de lavra de longo prazo. Né? No início do nosso curso, a gente falou sobre planejamento de curto prazo, planejamento de longo prazo. O planejamento de longo prazo ele está mais preocupado com fazer um projeto que atenda a vida útil da mina como um todo. Né? Então, já é definido, já é calculado, estimado o life of mine, né? Que é a vida útil da mina. Já está definido aí os métodos de lavra, né? O retorno econômico de todo o empreendimento nesse período todo, né? Inclusive estratégias de otimização, né? Ou aumento da reserva, né? Porque no recurso tem lá recurso medido, recurso indicado, recurso inferido, classificado de acordo com a confiabilidade do recurso. O que entra na reserva, que entra no projeto de lavra, é o recurso medido indicado. Né? Então a gente precisa transformar o recurso inferido, ou recurso também chamado de potencial, transformar ele em medido indicado. Como é que a gente faz isso? Com mais informação geológica, certo? Então, a seleção da GLLP, né, se propõe a selecionar uma geometria de lavra que maximize o valor econômico do empreendimento mineiro. Né? Com base em quê? Nas reservas geológicas, levando em consideração o contorno geológico e geotécnico, tecnológicos, condições econômicas, mercadológicas, ambientais e operacionais. Bom, aqui eu coloquei para a gente exercitar, né, um exemplo de uma seção. Né, isso aqui é uma seção onde eu consigo ver aqui em preto é o corpo de minério. Né? Uma situação hipotética de um corpo de minério vertical, né? De direção norte-sul, geometria constante e teor homogêneo. Né? Os números aqui, ao contrário do que a gente fez na aula passada, cada valor, cada número aqui num bloco era o valor econômico do bloco. Nesse caso aqui, é a sequência de lavra. Então, o primeiro bloco a sair esse bloco 1, depois esses blocos 2, esses blocos 3, e à medida que a gente vai avançando e aprofundando a escavação, tá? Marcos? Oi. Não tá? Para ninguém? Eu vou compartilhar de novo aqui então. Só um segundo. Os outros me confirmam aí que não estão vendo também? Então, a geometria de longo prazo mais profunda, é o exemplo aqui, a geometria na sequência até a sequência 7, acrescenta uma quantidade de minério. Obviamente, você acessou mais minério. No entanto, a cada nível que você aprofunda, você também aumenta a quantidade de estéreo. Aí a gente tem aquele cálculo daquela relação, né? A relação estéreo-minério. Inclusive, o nosso exercício de final da aula de hoje é exatamente sobre sequenciamento, sobre essa relação estéreo-minério. Né? A gente vai aprender a calcular aqui, a partir desse modelo de blocos, né?
né, calcular a relação estéreo-minério nos diferentes níveis, diferentes sequenciamentos. Né? Então, nesse modelo hipotético eu digo que é muito raro a gente ter uma geometria de um corpo constante e homogêneo. Né? Normalmente, os teores de minério, os fenômenos da natureza são heterogêneos. Vamos lá. Bom, eu fiz esse esquema, o mesmo esquema da imagem anterior, né? Onde a gente pode ver aqui uma seção de uma cava. Né? Como eu disse, o minério é norte-sul, então a seção aqui é leste-oeste. Né? Esses quadradinhos são os modelos de bloco e os números indicam a sequência da lavra. Tá? Então, por exemplo, sequência 1, primeiro estágio, primeiro período, assim, pode ser de um mês, um semestre, um ano. Primeiro período, dependendo da escala de produção, né, a gente vai nesse bloco 1. Repare que esse bloco é só minério. Né? No entanto, no segundo período, eu já tenho aqui bloco 2, bloco 2, bloco 2. Já fiz minha primeira cava aqui, tive que aprofundar. Né? Nesse caso, eu já tenho uma relação estéreo-minério. Eu já tenho uma relação estéreo-minério de 2 estéreo para 1 minério. Né? E por aí vai. No terceiro aqui, terceiro período, né? 3, 3, 3, 3, 3, eu já tenho uma relação de 4 estéreo para 1 minério. Então essa relação ela vai aumentando, ou seja, eu estou aumentando a quantidade de estéreo que precisa ser removido à medida que eu vou aprofundando. E até onde é que vai isso? Até onde for econômico. E se tiver minério mais profundo, aí eu preciso mudar o meu método para o método subterrâneo, né, que é menos produtivo em geral, né, mas é mais seletivo. Então não preciso remover tanto estéreo. Né, eu posso remover só o estéreo do acesso até o minério, né, um acesso subterrâneo de tamanho limitado, e acessar o minério totalmente livre, né, vamos dizer assim, sem ter que remover tanto estéreo. Os blocos que não estão numerados são blocos que não serão extraídos, certo? Alguma dúvida nessa imagem? Vou fazer um zoom aqui. Pronto? Apareceu? Sim. Eu posso considerar o número 2 então, né? Isso. Beleza. Achei que essa tratava do certo, valeu. Pronto, beleza. Então aqui é um exemplo de uma cava que tem 45 graus de talude, né? O ângulo médio do talude, né? Então, como eu falei, à medida que a gente vai aprofundando a cava, a gente vai aumentando a relação estéreo-minério. Quando a gente fez planejamento de mina 2, né, tinha até um exercício também sobre relação estéreo-minério, onde eu apresentei para vocês um gráfico. Que mostrava o custo aumentando à medida que a relação estéreo-minério ia aumentando, né, e mostrava o custo da lavra subterrânea, né? E a gente tinha que ler no gráfico onde que a lavra subterrânea passava a ser mais econômica do que a lavra céu aberto. Então, isso está relacionado à relação estéreo-minério. Né?
chegam e tem a estéreo minério limite, né? REML, que é a relação estéreo minério limite, que é quando esse custo toca o custo da linha de custo da mina subterrânea. Na prática, quando a gente já identifica durante o projeto, durante o planejamento, que a gente tem minério profundo, a gente tem continuidade, né? O estudo e o desenvolvimento da mina subterrânea começa antes, obviamente, da cava concluir. Né? Porque aí, senão, você vai ter um período de parada de produção, né? E é a produção que paga as contas. Tá? Bom, a avaliação sistemática de uma reserva mineral, executada por meio dos mais modernos metodologias, é feita por essa divisão de blocos. Né? É muito comum também chamado na lavra céu aberto de polígonos, seriam polígonos de lavra. Então, cada bloco será alocado, identificado e avaliado segundo suas características de interesse. Né? Teores, por exemplo. Teores das substâncias úteis contidas, espessuras das camadas mineralizadas, volume e tonelagem de minério, todos esses dados vão estar, né, no modelo de blocos, no modelo geológico. Né? Espessura e volume e tonelagem do material estéreo subjacente que deverá ser manuseado para extração do minério. É lógico, como a gente já comentou, que o planejamento de longo prazo ele deve ser constantemente atualizado à medida que, por exemplo, se calcula um novo cutoff ou à medida que o recurso geológico foi atualizado a partir de novas sondagens. Quem convive lá o dia a dia da nossa mina, a gente vê a equipe de geologia constantemente fazendo sondagem, como também agora a equipe de exploração também constantemente fazendo sondagens aí, inclusive sondagem de superfície. Qual o objetivo dessa sondagem? Identificar mais minério, né? Converter o minério, o recurso potencial inferido para recurso medido indicado, né? Delinear melhor os corpos de minério. Então, todos os anos existe uma atualização do recurso geológico e, consequentemente, uma atualização do projeto de longo prazo, do life of mining da mina, né, da vida útil da mina é recalculada. Inclusive, alguns projetos são revisados também. Né? Bom, aqui eu coloquei uma imagem de um cenário um pouquinho mais real, né? Onde a gente tem uma variabilidade aqui de teor. Aqui a coloração dos blocos são relacionados aí com o teor. Só falhei ali na cor do último bloco. Eu não salvei. Na verdade, a ideia é a seguinte. A legenda está um pouco errada. O amarelo seria o bloco de baixo teor. O vermelho, o bloco de alto teor. E o laranjinha, o bloco de teor marginal. Tá? Mas vamos lá. Então, dentro dessa área delimitada para lava, poderão ser identificados blocos de minério considerados ricos, medianos e pobres. Né? E classificados, a classificação de diversos blocos segundo os teores fará com base o que a gente já definiu como teor de corte. Tá? Então, por exemplo, você vê que os maiores teores são esses vermelhos, né? Segundo eu quis definir aí, apesar de ter errado na legenda. Os mais pobres estão mais rasos, né? Mas aqui a relação estéreo-minério é bem menor. Pode ser que
aqui no final suporte essa relação estéreo-minério gigante, né? Onde você precisa ter uma grande remoção de estéreo para poder acessar o minério. É claro que a gente só faz essa remoção de estéreo porque ela é necessária, né? Para você manter a estabilidade das escavações, porque senão a gente fazia aqui um poço vertical só dentro do minério, mas aí como que você vai colocar equipamento, né? Como que você vai fazer para retirada desse minério? Então, se faz necessária a abertura desse open pit, dessa cava, né? E o ângulo aqui médio do talude é baseado nas características geológicas, geotécnicas da rocha, né? Você não pode ser nem o geotécnico que vai definir isso, ele não pode ser nem tão conservador, né? E fazer um ângulo mais suave para ficar mais seguro, porque ele vai aumentando a relação estéreo-minério, nem tão agressivo ou otimista de fazer um ângulo mais alto, onde você diminui a relação estéreo-minério, mas você pode tornar as paredes mais instáveis e um desbarrancamento desse de uma parede de uma cava pode inclusive fechar uma mina, certo? Então isso é muito bem calculado, monitorado, mapeado a cada subnível que é escavado. A legenda ainda está errada. Então, a seleção do GLLP, Geometria de Lavra de Longo Prazo, será influenciada pelo aumento dos custos em razão do aprofundamento da cava, mas também pelo balanço entre a razão da quantidade adicional de metal, né? Você está recuperando mais minério, está trazendo mais minério, e o acréscimo de volume de teores não econômicos, né? Os teores não econômicos é o que a gente chama de teores marginais, mas que ele sozinho não se pagaria. No entanto, ele precisa ser removido para acessar um teor mais alto, e aí se o custo de processamento na planta ou o custo de beneficiamento for menor do que o benefício que ele traz em ser processado, né? Aí a gente aproveita esse teor marginal, né? O teor marginal também muitas vezes ele é aproveitado para blendagem de minério, né? Que é você misturar um minério de boa qualidade com outro de qualidade inferior para acertar algum parâmetro que a planta recupera melhor, por exemplo, né? Ou teores altos com teores mais baixos, ou minérios oxidados com minérios sulfetados. São vários critérios a depender da mineralização, da característica da mineralização. Bom, seleção de uma GLLP. O aproveitamento do bem mineral deve atender às expectativas dos que a gente chama de stakeholders, né, que são as partes interessadas no negócio, especialmente os acionistas, que são os caras que investiram o dinheiro no projeto, né? Seja no início do projeto, seja através de bolsa, né? E os investidores aguardam o retorno do seu investimento. Então, os critérios de seleção de uma geometria de lavra de longo prazo, né? Inclusive porque isso também é divulgado como recurso em bolsa, né? Então tem que levar como critério rentabilidade, qualidade do produto, estabilidade das escavações, operacionalização, né? Aquela escavação, aquele projeto de lavra tem que ser operacional. Então, operacionalização da mina, minimização dos impactos ambientais, isso que no passado não muito distante não é uma grande preocupação, hoje é basicamente regra número 1 em qualquer mineração, é o compromisso ambiental, né? Inclusive porque os investidores não querem associar o seu dinheiro a uma empresa que agride o meio ambiente, né? Higiene e segurança do trabalho, né? Condições trabalhistas, flexibilidade perante as eventuais mudanças
de premissas. Isso é importante também, né? Porque o mercado da mineração também ele é influenciado, né, por fatores mercadológicos, né, como o teor, o preço da commodity no mercado. Então, é importante que exista uma flexibilidade, inclusive para, se aquele determinado metal que você vende deixar de ser tão útil. Teve recentemente aí a demanda de ferro que a China demandava, diminuiu drasticamente, o preço do ferro foi lá para baixo e várias empresas de ferro tiveram dificuldades financeiras, né? Então, a flexibilidade, quando possível, né, a diversificação do minério, quando o recurso geológico permite, né? Tem empresas que têm um produto principal, né, e tem subprodutos, né? Ou a mudança pode ser, inclusive, de você melhorar o beneficiamento e vender o produto mais acabado. Bom, etapa de seleção do GLLP, validação dos métodos adotados para a definição da geometria de lavra de longo prazo, geração das geometrias otimizadas, a gente falou em algumas técnicas de otimização de cava, especialmente, né? Definição da sequência de lavra, né? Setores que vão ser lavrados primeiro e depois. Muitas vezes a posição do corpo de minério se impõe, né? Você precisa lavrar o que está mais em cima para acessar o que está mais embaixo, mas muitas vezes essa distribuição não é como o do exemplo que eu coloquei aí, onde a gente tem um corpo único vertical, né? A gente pode ter vários corpos em várias direções e com vários comportamentos diferentes. Então, você faz uma sequência de lavra buscando otimizar o ganho, maximizar o NPV, né? E muitas vezes considerando a necessidade de um blend, né? De necessidade de, por exemplo, uma situação que é comum, né? A planta, quando é construída no início de um projeto, ela é adaptada para um teor médio que a mina foi definido no estudo conceitual, né? Mas a gente pode acessar teores muito altos, mas que aí pode ter perda no processo de recuperação, né? Então, o que é que as minas normalmente fazem para contornar esse problema? Blendagem, né? Blenda aquele minério de teor muito alto com um minério de teor mais baixo. Então, o próximo item, avaliação das geometrias otimizadas por indicadores de desempenho, indicadores de produção, operacionalização da cava selecionada, aperfeiçoamento contínuo dos modelos adotados, modelos de definição do GLLP e reavaliação periódica, né? Como eu falei, fatores como a mudança do cutoff, mudança do recurso geológico, precisam instantaneamente reavaliar a geometria de lavra de longo prazo. Bom, é necessária também uma análise de sensibilidade do plano de produção, considerando os fatores abaixo: cenários macroeconômicos, evolução de preço e volume a serem comercializados, restrições ambientais, né? Já vi um exemplo, né, de uma mina que, durante a abertura do projeto, né, da construção da área civil e tudo, né, foi identificado um sítio arqueológico, né, com pinturas rupestres, né, e aquela área teve que ser isolada, foi tombada e não pôde ser mais minerada. Então, muitas vezes, os fatores sociais e ambientais podem influenciar o seu projeto, né? Então, restrições ambientais na área de influência do projeto, estimativa de custos ambientais, especialmente, né, os custos ambientais de fechamento da mina, métodos utilizados para estimativa de teores, né, que foram aqueles que a gente falou: krigagem,
falamos sobre geoestatística, falamos sobre inverso da distância, como técnicas de estimativa de teores, né? Isso está muito mais ligado à atividade da geologia. Relação entre a recuperação dos processos de beneficiamento, teor, tipologia do minério, coerência entre o modelo geotécnico, modelo estrutural, caracterização do maciço e tipos de fenômenos de rupturas considerados, né? Isso aí está relacionado com o setor da geotecnia e ao trabalho constante em qualquer tipo de mina. Compatibilidade de premissas assumidas, considerando a escala, o investimento e os custos. Bom, aqui tem um exemplo de um fluxo de caixa típico de um projeto de mineração. Né? Primeiro, segundo e terceiro ano não tem produção. Isso é a etapa de implementação. Então, só tem aqui remoção de estéreo e um investimento. Então o fluxo de caixa aqui está negativo. Né? Você investiu 65 e não teve nenhum retorno. E a partir aqui do quarto ano, começa aqui a venda do produto em quilos, né? Produção do minério aqui em toneladas, né? Teor do minério, remoção do estéreo. Acompanhe aqui que a remoção do estéreo, esse aqui é um projeto de céu aberto, a remoção do estéreo vai aumentando à medida que a gente vai avançando aqui no tempo, né? Porque a gente está aprofundando a mina. Isso é o normal acontecer. Né? Então, precisou também ser compensada com a produção maior de minério. Aqui o fluxo de caixa, como eu falei, primeiros anos de investimento. Depois, a partir da venda de produto, começa a ter receita. Né? E aqui o fluxo de caixa começa a ficar positivo. Esse aqui seria um básico, um típico fluxo de caixa de um exemplo de uma mineradora. Tá? Bom, outra coisa que eu queria completar também sobre esse tema é frequente também nos projetos de mineração o processo de auditoria de recursos ou auditoria de recursos e reservas. O que é isso? Um corpo técnico qualificado, que pode ser da própria empresa, ou pode ser uma empresa terceirizada, desde que existam pessoas que tenham experiência comprovada, né, e que sejam ligados a órgãos de certificação internacionais, né, que eles conhecem o projeto para ver se todas essas técnicas foram utilizadas desde a definição do recurso, qual foi a técnica utilizada para fazer a modelagem, qual foi a técnica que foi utilizada para fazer a estimativa dos teores, qual foi a técnica que foi utilizada para definição do método de lavra, sequenciamento das lavras, né? Se existe estudo geotécnico, qual a classificação do maciço. Na verdade, eles pegam desde a base, né, da informação mais básica, que é a sondagem. Deixa eu ver um furo de sondagem. Tem que aquecer. Onde é o laboratório? O laboratório é certificado. O laboratório é próprio ou terceiro. Se for próprio, vocês fazem envios periódicos para outro laboratório certificado para verificar se os dados estão de acordo. Então, essa equipe qualificada faz um processo chamado due diligence, que é essa auditoria de recursos e reservas, para certificar que todas as técnicas, todas as boas práticas da mineração foram utilizadas para que aquele recurso, aquela reserva que está sendo publicada como real, né, e que agrega valor à empresa mineradora, se esses dados são reais, que se foram feitos com as melhores práticas. Bom, dito isso, né, a gente vai falar aqui sobre o programa de produção, que ele objetiva maximizar
a eficiência do ciclo de operações e reduzir custos. Aqui dá para a gente fazer um diferenciamento rápido entre planejamento e programação. A programação, na teoria, é uma programação de curtos períodos, né, que é algo não tão integrado como um planejamento. O planejamento ele é integrado, né, então ele contempla todos os setores da mineradora, né, então o plano ele não é só o plano de extração do minério, é o plano estratégico da mineradora da vida da mina até o final da produção, né? Que aí entra investimentos para ampliação, investigação de novas áreas. Então, o planejamento ele é de longo prazo e a programação ela é de curtos períodos. Bom, então a finalidade principal do sequenciamento de lavra é estabelecer uma estratégia de escavação com frentes em lavras suficientes para atender a produção requerida para a estacionalização dos parâmetros. Estacionalização é um termo matemático, né, que quer dizer que seu processo não tem muita variância, ele é um processo que tem uma média mais constante, tá? Então isso para qualquer processo isso é importante. Se você tem alta produção, baixa produção, alta produção, baixa produção, quer dizer que seu processo está descontrolado, né? Então, estacionalizar é exatamente estabilizar em uma média de produção constante ou um ramp-up constante, né? Um ramp-up é assim, uma ascendência constante. Então, um ritmo que seja contínuo. Tá? Então, para o sequenciamento de lava a céu aberto, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Existem 3 modos de executar a extração com relação à razão de extração, a razão estéreo-minério. Né? Então, existe a relação estéreo-minério crescente, né? A relação estéreo-minério decrescente e a relação estéreo-minério constante. Tá? Tá, aí eu coloquei a imagem aqui da relação estéreo-minério decrescente, né? Que também pode ser chamado de lavras por níveis. Né? Então, até pela figura, você consegue ver que a proporção de estéreo no nível 1 é maior do que a proporção de estéreo no nível 7. Né? Claro que isso tudo vai ter que ser equalizado aí, baseado no modelo geológico, nas condições geotécnicas. Né? Mas esse planejamento ele é também, especialmente, né, verificado o seu objetivando também, né, a maximização dos lucros, né? Como sempre. Vantagens desse método: espaço suficiente para os trabalhos de desenvolvimento e lavra da produção em geral, com maior espaço em cada nível de lavra ou banco para a movimentação das máquinas. O acesso ao minério é feito pelo banco sequente e todos os equipamentos de lavra operam no mesmo nível, que facilita a operação. É um método bastante utilizado na lavra, com o uso de correias transportadoras embancadas. Ao permitir uma lavra mais seletiva, pelas facilidades na operação, a lavra por níveis possibilita a diminuição da diluição do minério. Lembra que eu já defini diluição algumas vezes. Se tiverem dúvida, a gente pode conversar daqui a pouco. O posicionamento dos equipamentos é mais previsível e estável e menor necessidade de equipamentos e pessoal no fim da vida útil da mina, já que você está movimentando menos material. Né? As desvantagens são os custos são antecipados nos anos iniciais, que você precisa remover mais estéreo, você já faz uma escavação grande no primeiro estágio. A relação estéreo-minério é bastante alta no início,
e quando os benefícios são necessários para pagar o investimento do retorno do capital, né? Porque normalmente quando é feito um investimento, né, um investidor coloca seu dinheiro em um projeto, ele espera o retorno do investimento em um determinado período acordado. Então, os gastos também, mais uma desvantagem, né? Os gastos no nível da explotação, muitas vezes removendo somente estéreo. Né? Quando você está removendo somente estéreo, você não está tendo fluxo de caixa, né? Você não está vendendo produto, você não está tendo receita. Pode existir problemas de dimensionamento das pilhas de estéreo, em razão do grande volume de material desmontado logo no início das operações de lavra, como consequência, os dispêndios elevados no início da explotação, que tende a aumentar o período do retorno do investimento, né? Como eu falei antes. Com a maior variabilidade das reservas, ocorre geralmente segundo a direção vertical, e a lava dos bancos isolados não expõe o minério de diferentes tipologias para serem misturadas. Aqui é o exemplo da lava por cavas, com relação estéreo-minério crescente. Tá? Então, no estágio 1, você tem uma relação estéreo-minério pequena. No estágio 2, você já tem uma relação estéreo-minério maior. Né? O branco é o estéreo e o pontilhado é o minério. E no 5, você vê que a quantidade que você precisa remover de estéreo é muito maior. Certo? Bom, vantagem da lava por cavas, onde a relação estéreo-minério é crescente. Maximização, máximo benefício nos primeiros anos de explotação, reduzindo os investimentos em decapeamento antecipado do estéreo. Né? Por que isso pode ser importante? Né? Quando você inicia um projeto de lavra, você já tem alguns anos de investimento. Né? Então, se no início da etapa de produção você conseguir já compensar, já antecipar esses ganhos com uma receita maior, né, para o retorno do investimento, seria o ideal. Né? Mas claro que isso vai ser definido usando todos os critérios disponíveis. Mas uma vantagem, muitas das jazidas apresentam variação considerável de qualidade, segundo a direção vertical, e isso privilegia a lavra simultânea em níveis diversos. É um método mais flexível e versátil, que permite atuar mais facilmente nas etapas de planejamento da explotação. Por exemplo, aumentando a produção quando a cotação da commodity mineral atingir valores mais altos. Se você está no método anterior, que você precisa remover bastante estéreo antes para você poder produzir o minério, você não tenha como aproveitar essa oportunidade, né? Quando o preço da sua commodity está mais alto, você precisa aumentar seu fluxo de caixa, né? Aumentar sua receita. Nesse método da relação estéreo-minério crescente, você pode, né? Já que você precisa remover menos estéreo, então você pode produzir mais minério. Você vai ter mais minério liberado nos primeiros níveis. Bom, desvantagens. A geometria do método é desfavorável e leva ao desenvolvimento de gestão simultânea das várias frentes, em vários níveis de lavra. Maior movimento e deslocamento de máquinas, quantidade de estéreo é variável e crescente, né? O que dificulta o dimensionamento da frota de equipamentos. Normalmente, se você tem que ir aumentando a frota à medida que a cava vai sendo aprofundada. Desenvolvimento de mina tende a ser postergado mais e mais com seu aprofundamento. Minas mal desenvolvidas podem ter sérias dificuldades para cumprir requisitos de qualidade e quantidade de produção. A lavra por cavas sucessivas resulta em elevadíssima relação estéreo-minério no fim da vida útil da mina. Então, isso pode inclusive antecipar o fim da vida útil da mina, já que sua relação estéreo-minério já está bastante alta. Mais uma desvantagem, quando o empreendedor se depara com a mina chegando ao fim, com elevada relação estéreo-minério e necessitando de altos investimentos, ele opta muitas vezes por encerrar as operações.
Outro aspecto a ser considerado nos softwares que simulam as sequências de lavra, cava, com o avanço de pushbacks, é que geralmente eles simulam as fases de avanço, usando ângulos de taludes finais, quando o correto seria usar ângulos usuais de operação, né? Porque a gente no software a gente seta um ângulo geral, né? Mas é importante que no projeto de curto prazo você vai colocar o ângulo operacional, né? Então isso já é uma dificuldade que cria uma dificuldade na sua avaliação. As numerações, elas são sequências, né? Tipo, no período 1, primeiro ano, vai ser tirado toda essa área que está com o número 1. Segundo ano, toda essa área que está numerada como 2. Terceiro ano, entendeu? E assim sucessivamente. O número aqui é uma sequência. Né? Como não é uma cava, né, que tem uma escala de produção muito alta, eu estou colocando aqui em anos. Né? Mas a gente poderia estar aqui com a imagem de uma mina subterrânea, né, com uma escala de produção menor, e a gente ter esses números que seriam meses. Né? Então, esses blocos de lavra sairão no mês de janeiro, o bloco 2 no mês de fevereiro e por aí vai. Então, esse número é a sequência da extração. Né? Primeira, segunda, terceira, em diferentes períodos. Beleza? E a relação estéreo-minério constante. A gente vai fazer daqui a pouco um exercício exatamente que a gente vai contar essa relação estéreo-minério, tá? Bom, como o nome já diz, né? A ideia é que a relação, a proporção de estéreo e a proporção do minério, ela seja constante. Não do minério com o estéreo, mas, por exemplo, você tem 2:1, dois volumes de estéreo para tirar um volume de minério, isso é constante até o fim da vida útil da mina. Né? Essa é a ideia. Uma relação estéreo-minério constante. Bom, vantagem desse método: a maquinaria, pessoal e instalações de processamento são fixos ao longo do tempo da vida da mina. Áreas distintas para lavrar e decapiar podem ser trabalhadas simultaneamente, permitindo maior flexibilidade ao planejamento. Minérios de tipologia diferente, de bancos distintos, podem ser misturados para se atingir a qualidade requerida. É o tal do blend. A possibilidade de combinação dos minérios de tipologia distintas pode aumentar também a reserva, porque o blend pode aumentar a sua reserva, porque algo que você não conseguia aproveitar lavrando sozinho, você consegue aproveitar lavrando junto com outra tipologia de minério. Outra coisa que eu queria pontuar, né, normalmente os projetos de cava, né, de lavra céu aberto, todo o material, todo o estéreo que é removido, né, ele é estocado para depois ele compor aqui e fechar a cava. Né? Mas a gente precisa calcular, porque quando o minério in situ, ou no local natural, ele tem um volume, e o minério desmontado, né, o minério após a detonação, ele tem um outro volume. Então, não vai ser a mesma área que você tirou de minério que tem aqui, o mesmo volume, que você vai precisar de área para estocar. Vai precisar, normalmente, de uma área maior. Esse fator a gente chama de empolamento do minério. Esse empolamento é um fator que a gente calcula para saber o quanto o volume do minério aumenta após a detonação. Tá? Fazer só esse complemento. Bom, aqui tem um exercício para fazermos juntos. Né? Agora a legenda está corretinha aí. A gente tem o corpo de minério em amarelo. Né? Então o corpo de minério ele tem um ângulo aqui relativamente alto, né? Um pouco maior que 45 graus. Aflorante na superfície. Né? A cava
né, planejada, é toda essa área numerada. E o número, como a gente já vem vendo, é a sequência, né? Então, a partir dessas informações, a pergunta é: determine a relação estéreo-minério remanescente das cavas sequenciais dessa explotação. Só fazer também um paralelo, uma palavra que a gente usou bastante hoje, que é explotação. A explotação é sinônimo da produção, né? Que é diferente da exploração. A exploração no nosso mercado é pesquisa, tá? Tá na etapa de pesquisa mineral, que foi aquela outra matéria que a gente estudou junto. Então, período 1. No período 1 eu vou remover todos esses blocos aqui. Eu vou desenhar essa cava aqui, tá? Vou fazer só essa cava nesse primeiro ano. Prontinho. Então, qual a relação estéreo-minério nesse período 1? Fácil. Vamos contar aqui quando a gente tem de minério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 de minério e 1 de estéreo. Então, a relação estéreo-minério é 1 para 8. Tá? Vamos ver aqui o período 2. Então, o período 2 é essa escavação aqui. Não sei porque ele está fazendo esse traço aí. Pronto. Toda essa área aqui vai sair no período 2. Vamos ver a relação estéreo-minério. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estéreo. 1, 2, 5. 5 para 5. 5 para 5. Beleza. Não, tem 6 de estéreo. 5 para 6. Não é não? 6 de minério. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque pegou o pontinho do lá, né? Ah, não, tem mais um aqui, 2 aqui, ó. Eu também não peguei. 6 para 6. Ó, tem um 2 aqui, ó. Não fiz. É porque o desenho não tá escala e tá fazendo esse risco todo aí. É isso mesmo, 6 para 6. 6 para 6. Tá? Beleza. E por aí vai. Vou passar aqui, a gente vai fazer junto aqui. A próxima. Então tá aqui. Né? Já deixei o primeiro feito aí. Deixa eu tirar aqui a caneta. Vou fazer junto. Olha o áudio aberto aí. Vamos ver. Beleza? Então aqui, nesse primeiro ano, a gente já fez aqui 1 para 8. Deixar seu áudio aqui, viu? Tá fazendo muito ruído. Então, contamos aqui 1 para 8, tem um bloco de estéreo para 8 blocos de minério. Bom, segundo período, a gente contou que foi 6 para 6, né? Acho que aqui era 3, mas eu acho que eu digitei errado. Vou forçar aqui um 3. Volte. Vou forçar aqui um 3, que foi um erro de digitação. Beleza. Então, 5 para 6. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6 de estéreo. E 4 de minério. 6 para 4. Reparem, né, que eu queria destacar aqui vocês que no início eu tinha uma relação de estéreo-minério, onde eu tinha mais minério do que estéreo. À medida que eu vou aprofundando, eu tenho mais estéreo do que minério. Beleza? Outra coisa, vamos aprender aqui também. Na questão aqui também pede para calcular o volume. Eu até coloquei todos aqui, mas não precisava. Mas para calcular o volume, seria dado aqui na questão que cada bloco desse tem
um metro cúbico ou uma unidade, que é o que está aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o volume total de minério mais estéreo é de 9 metros cúbicos, ou de 9 volumes, vamos colocar assim. No segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 5, mais 6, 11. 11 é o volume total, tá? Questão muito fácil. Então, se a gente tiver um exercício desse para fazer, né, uma prova, na prova, uma coisa parecida com isso, eu acho que vocês não teriam dificuldade, né? Então, é só contar para a gente dizer a relação entre a quantidade de estéreo e a quantidade de minério, através de uma fração aqui, onde estéreo vem em cima, minério vem embaixo. Por isso que o nome é estéreo, minério. Estéreo barra minério. E o volume total seria exatamente esse somatório de volumes que foram retirados. Beleza? Querem tentar fazer aí rapidinho, pelo menos até o 4, para a gente não perder muito tempo. E aí depois vocês vão dizendo e depois eu vou conferir aqui. Pode ser? Pode ser também. Sempre o estéreo vem sim, né? É. Relação estéreo-minério. Como está aqui o exemplo, ó. 1, 1, 8. Beleza? Mesmo que o estéreo seja né? Oi? Mesmo que tenha mais estéreo do que minério. Isso. Pronto, beleza. E aí agora esse 3 ali é 3 ou 2? Eu botei um 3 ali, é 3. Pronto, beleza. Valeu. Valeu. Vou aproveitar rapidamente aqui para falar de diluição, né? O que é diluição? Diluição é um material que não é minério, que vai sair no meu projeto de lavra. Nesse caso aqui, o número 1, que é estéreo, ele é uma diluição planejada. Ele está dentro da cava da área que eu preciso remover. Né? Eu posso, na hora que eu remover esse estéreo, não necessariamente contaminar o meu minério. Eu posso remover parte do estéreo, é o que eu vou fazer para tudo isso aqui, estocar esse estéreo em algum lugar e conseguir desmontar somente o minério. Quando o estéreo contamina o minério, a gente chama de diluição, beleza? Oi. Como ele aí já foi feita uma sondagem, né? Uhum. Então, o tratamento que você vai dar para esse material é diferente do que você vai transportar para a planta, né? Para retirar o ouro, né? Então, por exemplo, como o senhor falou, ele pode ser extraído, que ele deve ser extraído, porque senão você não consegue dar sequência, mas já com destinação que não vai ter mais um custo, não é isso? Vai ter o custo. Você não. Eu falo assim, é o custo de beneficiar ele, por exemplo, levar para a planta para Ah, chegar sim. lá e diminuir o teor do material que você deseja, né? Exato. Não. Então, ainda na prática, para completar, o que é feito, você precisa desmontar isso em bancos, não é isso? Você faz a perfuração e faz a detonação. Esses bancos, na perfuração dos bancos, eu posso, inclusive, eu já tenho uma sondagem, como você falou, mas eu posso, inclusive, o que é feito na prática, é amostrar esse material da perfuração, né? Para eu ter mais um controle do teor do minério que eu vou mandar para a planta. Né? A gente chama até, inclusive, de furos de controle de teor. Você já tinha um teor esperado no longo prazo, mas com os furos de controle de teor, ou de grade control, eu tenho a confirmação desse teor, uma precisão maior da estimação desse teor. Entendeu? E aí, se por acaso esse bloco que está aí como estéreo, né, tem um pedaço dele que é como minério, eu consigo identificar isso na perfuração, na amostragem da perfuração de desmonte, e eu designo esse material para a planta e designo material estéreo para o estoque do estéreo, beleza? Ou para uma barragem, ou qualquer que seja a destinação que a mineradora der, beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal?
Então, eu vou encerrar essa aula aqui. A gente vai se encontrar de novo amanhã no mesmo horário, 7h30, onde a gente vai fazer uma aula de revisão. Se alguém já está estudando, já está lendo, tiver alguma dúvida, já traz amanhã para a aula e a gente pode discutir. Beleza? Professor, beleza. Diga, Orlando. Professor,